dias, irmãs e irmãos em Cristo Jesus e também ouvintes do nosso YouTube channel. E estamos tão felizes porque nós temos uma mensagem um pouco diferente que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer um culto um pouco diferente e queremos agradecer ao Senhor tudo aquilo que tem feito em nossas vidas e na vida das pessoas que têm ouvido essas pregações, que têm também louvado o Senhor conosco através dos hinos que são mostrados, que são entoados nesse YouTube channel, e tem feito a leitura juntamente conosco, e sabemos que o Senhor tem feito e vai fazer grandes coisas ainda nessas vidas que estão sendo alcançadas, Amém. pastor. Porque vai ser um culto um pouco diferente. Sim, porque nós vamos estar trazendo uma mensagem que nós pregamos na nossa congregação lá de Goose Creek. A nossa congregação lá, ela é dirigida pelo pastor Hélio Rezende, ele é o nosso pastor local. No final do ano passado nós tivemos o privilégio de inaugurar o nosso templo, e ficou lindas as instalações da igreja de Goose Creek. E como de cada 15 dias, às vezes 3 semanas, por causa da dificuldade das locomoções atualmente, eu viajo para lá e participo do culto online e tenho trazido a palavra lá. E uma das palavras que nós entregamos lá está dentro do contexto das mensagens que nós temos pregado aqui no nosso culto em Moro Beach, que nós temos pregado aqui sobre o propósito de Deus na vida de várias pessoas, vários personagens da Bíblia. Já pregamos sobre José, sobre Daniel, sobre no Dia das Mães, sobre a mãe de Jesus, Maria. E hoje eu quero estar trazendo essa mensagem que nós pregamos lá em Goose Creek, que fala sobre Esther, a rainha Esther, e sobre o propósito de Deus na vida de Esther. Amém. E gostaria que os irmãos aproveitassem e desfrutassem das benesses da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é profunda, ela penetra dentro da nossa vida e ela se apraz em fazer o propósito de Deus na nossa vida. Amém. E a palavra de hoje vai ser baseada no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, a última porção do versículo 14, que diz assim: e quem sabe se para tal tempo como esse chegasse a este reino, e a tal tempo, talvez, que essa situação que é muito estranha, é um pouco sofredora, e muito sofredora para outras pessoas que são vítimas do Covid, e nós sabemos que tudo tem um propósito divino, mas é um tempo de pausa na qual as pessoas estão buscando mais a presença do Senhor, têm tido mais tempo de se reunir com os seus familiares e falar de Deus. Exatamente. Inclusive agora que está já se preparando para voltar os cultos dentro das igrejas, porque aqui na Carolina do Sul já está começando a haver a reabertura, né, para que comece devagar, não da mesma maneira, será uma reabertura pouco a pouco. Então, mesmo nós voltando a ter os cultos na igreja, nós não vamos parar de fazer o trabalho online. Então, você que nos ouve, que mora em outros países, em outras cidades, que não são aqui do Moro Beach, pode ficar preparado que você vai continuar podendo assistir esses cultos que são transmitidos aqui da igreja de First Brazilian Assembly of God em Moro Beach. Amém, glórias a Deus. E nós temos ouvido muito os seus testemunhos, mas continue mandando seu pedido de oração, continue mandando o seu testemunho e nos dá força para continuar fazendo esses cultos, não é verdade, Com pastor? certeza, nós vamos sendo realimentados, né? Amém. Pelo aquilo que ouvimos, e isso nos dá muito ânimo para continuar fazendo a obra de Deus. Deus abençoe a tua vida. Vamos fazer uma oração para abrir esse culto? Abra agora esse culto conosco em nome de Jesus. Ore conosco, por favor. Nós estamos mais uma vez na tua presença, amado Deus, agradecidos a ti porque tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Agora nós abrimos esse culto em nome de Jesus, pedindo, Senhor, que venha nos abençoar. Venha, Senhor, também abençoar cada vida que está cultuando conosco, onde estiver, Senhor, porque nós sabemos, Pai,
que Tu estás conosco aqui neste lugar, Tu estás em todo lugar, porque Tu és onipresente. Aleluia. Pedimos, Senhor, que a mensagem que será entregue, os hinos que serão entoados, tudo possa glorificar o Teu santo e bendito nome e possa também, Senhor, fazer efeito na vida de cada um. Que o mesmo sentir que nós temos sentido aqui, a Tua presença, também possa ser sentido por cada um dentro da sua casa. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia, glória a Deus. Grupo de louvor cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Que esse louvor venha encher seus corações de alegria, muita sabedoria, em nome de Jesus. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Oceano do Espírito, e ali adorarei.
Senhor Deus, nós te adoramos, Senhor Deus, porque nós sabemos que Tu és o Deus da minha vida. Tu me compreende, Senhor Deus, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Pastor José, nosso pastor presidente, ele vai estar nessa noite ministrando a palavra do Senhor aos vossos corações, aos nossos corações, e eu sei que Deus tem algo poderoso para fazer nesta noite, e eu devolvo a oportunidade ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor a todos. Amém. Os nossos irmãos e ouvintes que estão acompanhando esse culto online, em que está sendo realizado aqui nas dependências da First Brazilian Assembly of God Church, aqui na cidade de Goose Creek, no estado da Carolina do Sul. Eu sei que esse culto está sendo acompanhado pelos membros da nossa igreja, por membros de igrejas amigas, também pelos nossos irmãos da First Brazilian Assembly of God lá de Myrtle Beach, também nossos irmãos em Goiás, em Campinas e nas cidades pelo Brasil onde tem algum familiar nosso. Então eu vou lembrar de Irati, nossa família Johnson e Anderson e Veiga, a nossa família toda tem acompanhado esses cultos e nós nos alegramos por isso. Eu sei também que existem pessoas que estão ouvindo o culto e que ainda não receberam Jesus como Salvador. E eu quero então estar aconselhando nesse momento que esse culto tem também como objetivo chegar até a vida, até a tua vida. Se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não recebeu Jesus na tua vida, aproveite esse momento, faça um propósito com o Senhor, entrega a tua vida a Ele. Eu quero convidar a todos que puderem nas suas casas, abrindo suas Bíblias. Aqui temos vários irmãos conosco, os irmãos do grupo de louvor, alguns obreiros, e também o nosso pastor Hélio, pastor aqui de Goose Creek. Estamos com o número de pessoas dentro do limite estabelecido pelo governador do estado da Carolina do Sul. E os irmãos que estão trabalhando aqui estão todos espalhados, respeitando todas as regras do distanciamento. Eu quero convidar a todos para estarmos abrindo nossas Bíblias no livro de Esther. O livro de Esther é um livro pequeno, mas muito grande em conteúdo. Ele está ali antes do livro de Jó, portanto não é tão difícil de encontrar. O livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Esther, capítulo 4 e versículo 14: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Eu vou frisar essa última frase.
E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Convido você na tua casa, os irmãos que estão nos ajudando nesse culto, a curvar suas cabeças. Vamos dizer uma palavra de oração ao nosso Pai Celestial. Deus poderoso, chegamos mais uma vez na tua presença, no trono da graça, pelo novo e vivo caminho, Jesus Cristo. Ó Deus eterno, para te pedir neste momento, que esse culto que está sendo realizado venha ser recebido pelo Senhor como um incenso suave, Senhor, como um culto racional de adoração ao teu nome. Mas também te pedimos, Senhor, que essa palavra, Senhor, ó Deus, que foi lida, Senhor, o Senhor venha falar agora em nossos corações. Usa minha boca, minha voz nesse momento para, Senhor, transmitir aquilo que tu queres falar com os nossos irmãos, com aqueles que estão na sua casa, aqueles que já te servem de longa data, aqueles que estão começando o caminho, Senhor, a trilhar o caminho, e também aqueles que ainda não te conhecem. Fala profundamente, que o teu Espírito Santo venha ungir-nos agora, que o teu Espírito Santo venha falar, Senhor, no coração de cada um, e, Senhor, que aquilo que a tua palavra está dizendo, venha, Senhor, prosperar na vida dos teus servos. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. O livro de Esther é um livro que tem uma história das mais lindas. É muito lido, especialmente por jovens, por adolescentes, porque retrata uma jovem judia que foi levada cativa, juntamente com os cativos. A sua família tinha sido levada lá no tempo em que Nabucodonosor veio e sitiou Jerusalém, e muitos foram levados ainda no tempo do reinado da Babilônia. Depois disso passou-se pelo reino da Babilônia, o império da Babilônia, ele caiu e foi então substituído, suplantado pelos medos e persas. E no tempo de Daniel, nós vemos na palavra de Deus, era o tempo de Dario, o rei Medo, mas depois veio os reis persas. Já está na dinastia dos reis persas quando essa história acontece. Esther, que tinha como nome Hadassa, no seu nome hebraico, e ela foi cuidada por um seu primo, tio, que ele era da família, era um tio, era um primo, mas tratado como tio por questões de respeito. E ele, chamado Mardoqueu, porque os pais de Hadassa, que depois veio se tornar Esther, porque Esther é o seu nome persa, os pais de Hadassa já tinham falecido, então Mardoqueu, ele assumiu esse papel de pai e cuidou desta jovem. Nesta época aconteceu um fato, que o rei Assuero, ele teve uma dificuldade, porque a sua esposa o desrespeitou publicamente, não se apresentando numa festa, num banquete como deveria ser feito. Mas não é essa questão, estamos apenas contextualizando a palavra que temos para entregar à igreja. E ele então destituiu a rainha Vasti, e agora ele foi escolher uma nova rainha. E é muito linda essa história, porque jovens, moças formosas foram trazidas de todo o reinado e foram conduzidos na presença do rei, para que ele tomasse dali uma rainha. Entre elas estava essa jovem chamada Hadassa, essa jovem então que foi criada pelo seu tio, e ela foi levada também juntamente com as demais moças, que passaram por um período de preparação que durou cerca de 1 ano. Depois desse período de preparação, elas foram conduzidas até o rei Assuero. E a palavra de Deus então nos narra que todas as jovens poderiam se adornar da maneira como elas quisessem, com as melhores joias da época, até os dias de hoje. É muito interessante notar que no Oriente Médio as pessoas gostam muito de joias, ouros, pedras das mais diversas, e ali então era essa fartura de adornos, e essas moças então se encheram desses adornos, porque elas queriam se apresentar para o rei. Mas interessante que a Hadassa abriu mão de tudo isso. Ela disse: não, eu vou eu mesma, quero ir
de rosto limpo, quero ir eu mesma, não estou adereçada por algo exterior. E isso me faz lembrar que a nós, como igreja de Jesus Cristo, nós não precisamos de utilização de excessivamente de adornos exteriores, porque o adorno da igreja, na verdade, ele tem conteúdo espiritual. O adorno da igreja é a presença do Espírito Santo. O adorno da igreja são os dons espirituais. O adorno da igreja são valores espirituais. Glorificado o nome do Senhor. Essa jovem então, quando passou ali juntamente com as demais jovens, como se fosse uma passarela, e ao passar então ela na presença do rei, a palavra de Deus diz que os olhos do rei se agradaram da presença daquela moça, e ela foi escolhida para ser a rainha, a que ia estar ao lado do rei naquela ocasião. Na palavra de Deus então nos fala que ela foi conduzida como rainha. A chamada rainha Esther é uma pessoa que traz para nós uma inspiração tão grande, que não importa de onde estamos, o importante é que na presença do Senhor e com o Senhor nós podemos nos ser conduzidos pelo Senhor para os lugares onde Ele aprove nos colocar. Glorificado o nome do Senhor. Os tempos passam, o tempo passa, e ali existia então um homem que fazia parte da guarda ou do exército deste rei persa chamado Amã. E esse homem não gostava muito exatamente da conduta de Mardoqueu, porque Mardoqueu sempre estava à porta do palácio, e quando esse homem muito orgulhoso passava por ali, ele percebia que todo mundo se curvava na presença daquele homem, porque ele era poderoso, por ser um general muito influente, mas que aquele homem chamado Mardoqueu, tio de Esther, não se curvava, ele não gostava daquilo. Então a palavra de Deus diz que ele propôs para o rei e já levou um pouquinho mais adiante. Deixa eu falar algo para a igreja do Senhor. Nós temos que entender que nós temos duas verdades que nós temos que considerar o tempo todo. Primeiro, que não existe só o mundo físico, existe também o mundo espiritual. Nós não vivemos apenas daquilo que vemos, nós também temos que entender que existe um mundo espiritual chamado de supernatural ou sobrenatural, para alguns também chamado como o mundo da metafísica. Nós gostamos mais do termo sobrenatural ou espiritual. Nós não temos que considerar apenas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor de conteúdo físico, mas nós temos que entender que existe um mundo espiritual. Esse mundo espiritual é composto então pelo reino de Deus e o reino das trevas. O reino de Deus conduzido pelo Senhor Deus, Criador do céu e da terra, mas também tem o reino das trevas, conduzida por Satanás. Nós não devemos jamais deixar de considerar que o reino das trevas está sempre tentando lutar contra o reinado, contra o reino de Deus. Isso aconteceu lá mesmo no céu, quando Satanás ainda era um anjo de luz, quando ele era Lucifer, e ele se tentou levantar acima da posição de Deus, querendo se colocar num trono acima do de Deus, e o Senhor então o colocou para fora dos céus. Diz que ele foi enviado para fora do céu, foi jogado das alturas celestiais, juntamente com um terço dos anjos, porque ele já tinha contaminado cerca de um terço dos anjos lá no céu. E a palavra de Deus diz que eles foram jogados e estão aí perambulando, tentando influenciar as coisas e as pessoas. Então temos uma segunda verdade a considerar. A primeira verdade é que existe o mundo físico e o espiritual. Esse espiritual então, ele tem um dos lados chamado o mundo das trevas, que está sendo conduzido por Satanás e seus asseclas, os demônios que estão por aí, vulgarmente chamado de capeta, né? E eu quero dizer que, embora um terço do céu tenha caído juntamente com Satanás, nós temos que lembrar que para cada um desses anjos caídos, existe pelo menos 2 anjos lá no céu, porque 2 terços sempre ficaram da presença de Deus. A palavra de Deus diz que o que está conosco é muito maior do que as trevas. Aleluia! Maior aquele que está em nós do que aquele que
está gerando, está liberando no mundo. Glorificado o nome do Senhor. Com tudo isso nós temos que entender que todas as circunstâncias, meus irmãos, elas podem ter a influência, ou pelo menos o oportunismo do mundo das trevas. E nesse caso que nós estamos aqui, com essa narrativa do texto do livro de Esther, nós estamos entendendo que Amã foi utilizado pelo inimigo para tentar montar uma oposição muito mais séria do que isso. Ele fez uma trama maligna, onde ele colocou-se na presença do rei para pedir que num determinado dia que foi previamente marcado, se enviasse cartas por todo o reino para dizer que os habitantes daquele reino tinham autorização para matar pelo menos um judeu, e ele ia ser marcado um dia em que esse povo ia ser dizimado lá daquele reino. Mas eles não contavam com uma questão muito séria. O Senhor Deus que velava pelo povo. O Senhor nunca deixou o seu povo a sós. O Senhor nunca deixou o seu povo isolado. O Senhor nunca deixou o seu povo à mercê de Satanás. Eu quero falar aqui neste momento, você que me ouve aí, que é temente a Deus, que serve o Senhor vela por você. A palavra do Senhor nos afirma isso. Glorificado o nome do Senhor. Data marcada, mas do que eu soube disso, mas do que eu se entristeceu, vestiu-se de pano de saco, e ele colocou cinza na sua cabeça. Tudo isso para mostrar que ele estava agora se curvando na presença do Deus Todo-Poderoso, que sempre disse que Israel era protegido por ele. Deus que protege, Deus que vela, Deus que guerreia. A luta não seria jamais de Israel, mas a luta sempre seria do Senhor. Ele dizia: a peleja de vocês é a minha peleja, e o Senhor pelejava por Israel. Agora não é mais a nação de Israel como um todo, já estava se falando agora apenas do povo judeu, mas que compõe a nação da promessa. Glorificado o nome do Senhor. Data marcada para que aquele povo fosse eliminado, mas do que eu mandar um aviso lá para a rainha Esther, diz: rainha, você precisa intervir, aleluia. E ela entra com uma questão: olha, faz tempo que eu não entro na presença do rei. O rei naquela época tinha como uma incumbência, um direito dele, chamar a pessoa, a própria rainha, quando ele desejasse. A pessoa não podia entrar na presença do rei, mesmo a rainha, apenas porque queria entrar. E mais do que eu tinha dito então para a sua sobrinha: vai lá e fala com o rei, explica com o rei que Amã está montando uma grande conspiração para acabar com o nosso povo. E ela disse: olha, mandou um recado, eu não posso fazer isso, porque se eu não sou chamado, eu não posso entrar na presença do rei. Existia uma lei naquela época entre eles, que se o rei, quando alguém se apresentasse ao rei, o rei tinha que estender o seu cetro. Se ele não quisesse receber aquela visita não era desejada naquele momento, ou não esperada, ele não levantasse o seu cetro em direção àquela pessoa, a pessoa seria morta. E ela faz então, Esther faz com que Mardoqueu soubesse disso. Olha, se eu entrar na presença do rei sem ser convidado, e o cetro do rei não se levantar, eu posso ser morta. Então fala, é nesse ponto que Mardoqueu fala o que está escrito no versículo 14, e ele diz: olha, se tu te calares o tempo chamado agora. E eu quero falar com a igreja do Senhor Jesus Cristo: não é tempo de ficarmos calados. Nós estamos, muitos de nós, em quarentena. Muitas dessas pessoas não estão dentro de casa, especialmente as crianças que não podem ir para a aula. O ano letivo em muitos estados já foi cancelado, ou seja, as crianças não voltam mais para a escola em muitos estados antes que chegue o mês de setembro, que é o mês do outro ano letivo. Meus irmãos, as crianças estão em casa por conseguir, as mães têm que estar em casa. Muitos não estão podendo mais trabalhar, a situação está ficando drástica. Mas eu quero lembrar uma coisa: este tempo, meus irmãos, foi proporcionado pelo Senhor. O Senhor está provendo a Ele que nós estejamos dentro da nossa casa, no convívio dos nossos filhos, e ao momento que nós temos para pregar a palavra de Deus para os nossos filhos. Nós damos tudo que os nossos filhos precisam, mas muitas vezes não damos a instrução da palavra de Deus. E eu não estou parando de falar. É a terceira semana seguinte que nós estamos falando em cultos online, que nós precisamos aproveitar esse momento para transmitir a palavra de Deus, especialmente para as crianças menores, porque a palavra de Deus diz o seguinte: instrui o menino, a menina é a menina, a criança, o caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará desse caminho maravilhoso que eu e você já conhecemos. Aleluia, aleluia. Esse tempo, meus irmãos, é uma oportunidade para todos nós. E ele diz assim: não se cale nesse tempo. Mardoqueu chama a atenção de Esther e diz: se tu se calares nesse tempo, socorro e livramento da parte do Senhor
virá. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, a igreja está muito calada, a igreja está fechada, e muitas vezes ela está meio inerte. É tempo de orarmos, é tempo de buscarmos o Senhor. O que a palavra de Deus diz? Foi o próprio Jesus que ensinou. Entra no teu aposento, fecha a tua porta sobre ti, e fala em secreto com o Pai que está no céu. Você dentro da tua casa, você tem a maior oportunidade de fazer aquilo que o Senhor ensinou. Entra no teu quarto juntamente com a tua esposa e começa a orar ao Senhor. A orar, não adianta a gente ficar indignado com a situação, não adianta ficarmos em pânico com a situação, não adianta a gente ficar também indiferente à situação. É tempo de buscarmos o Senhor, como falou nosso presbítero Maciel aqui anteriormente. Jesus está voltando, e talvez esse tempo chamado coronavírus é o tempo que nós estamos tendo para ser testados. Meu Deus, aleluia. Eu vou falar de novo, é um tempo que nós estamos sendo testados. Deixa eu falar algo muito importante que você precisa compreender. Nós falamos que existe o reino das trevas e o reino de Deus. O Senhor nos prova. Quando o Senhor nos testa, nós chamamos isso de prova, de provação. O Senhor está nos testando para ver até onde vai a nossa fé. Crente, eu e você, nós não vivemos de vista, nós vivemos de fé. Oh, aleluia. Você não vive no tempo que vai vir a vacina para o coronavírus. Sabe por quê? Porque a vacina do coronavírus não chega antes do final do ano. Se você está esperando a vacina para poder sair de casa, esqueça, você não vai ter essa oportunidade tão cedo. Nós vivemos de fé, e a fé vem da parte do Senhor. Glorificado o nome do Senhor. Nós sabemos que um dia vai vir uma medicação, nós sabemos que um dia vai vir a vacina, mas a fé está à nossa disposição hoje. A fé está à minha disposição e à tua disposição. Proclama dentro da tua casa: mal nenhum chegará na minha casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Nós estamos sendo provados pelo Senhor, e o Senhor está olhando lá do céu, dizendo: olha, meu filho Oséias, como é que está seu comportamento? A tua fé é inabalável? Você continua firme? O que você está falando? Quando você liga para os amigos, você fala do coronavírus, ou você fala do amor de Jesus? Você fala da mortandade que está acontecendo, ou você fala do amor de Jesus? Nós temos que estar atentos a tudo, irmãos. É hora de estarmos assim. Vocês lembram no tempo de Neemias? Oh, aleluia! No tempo de Neemias, enquanto Neemias construiu os muros, uma mão eles estavam construindo o muro, e com a outra mão pelejando contra o inimigo. É isso que você temos que fazer nesse momento. Com ouvimos os noticiários para saber que bem está essa pandemia, mas com outro ouvido, ouça as coisas que vêm do reino do céu. Aleluia. Qual que é a real situação que nós estamos vivendo hoje? Aleluia. Você que vê noticiários, você sabe. Valas. Em Nova York foi feito valas. E nessas valas colocados dezenas de caixões de mortos. É essa a situação. Em Nova York, uma das cidades, a maior cidade do país mais poderoso do planeta. Porque esse vírus pega país pobre, pega país rico também. Meu Deus. Mas o Senhor vai dar saída, o Senhor vai dar escape para os Estados Unidos, vai dar para o Brasil, vai dar para as nações, porque onde todos os lugares, todas as nações do planeta está tendo essa infecção terrível, mas também está tendo uma coisa, sempre teve uma coisa maravilhosa: servos e servas do Senhor que estão orando, igreja que está orando. Dá uma glória aqui dentro desse recinto aqui, irmão. Dá uma glória aí na tua casa também. Dá uma glória aí na tua casa. Se você quiser, levanta a mão e glorifica o Senhor. Se você pode, fala línguas estranhas. Se você pode, fala mistérios. Se você pode, clama ao Senhor, porque Ele te ouvirá. Aleluia. Aleluia. Quer ver outra notícia terrível? O pastor só vem falar coisa feia. Vou falar coisa feia, mas vou falar também do amor do Senhor. Aleluia. O que está acontecendo? Do lado de cada hospital dentro de campanha, do lado de cada hospital onde tem pessoas doentes do coronavírus, onde tem as UTIs cheias de gente, tem também lá do lado de fora, no estacionamento, caminhões frigoríficos, porque os necrotérios não estão mais dando conta. Então esses corpos têm que esperar o momento do sepultamento dentro de câmaras frigoríficas. Meus irmãos, são coisas que a gente jamais pensou que ia ver acontecer. Prenúncios dos fins dos tempos, prenúncio dos tempos no princípio das dores que o Senhor falou para o irmão Maciel. Nós estamos vivendo um tempo que pouco tempo que resta antes que Jesus volte. É tempo de você aproveitar para se consertar com o Senhor.
Senhor. Glorificado o nome do Senhor. A situação não está fácil. Nós vemos os médicos, as enfermeiras sendo acometidos por essa enfermidade. Irmão, igreja, nós oramos sempre dizendo: Senhor, me livra desse vírus. Senhor, me livra da minha família. Vamos orar. Eu vi aqui o pastor Hélio orando aqui no último culto. Vários cultos ele já fez isso, orando e pedindo: Senhor, abençoe essas equipes médicas, porque eles estão lutando contra o inimigo difícil, uma enfermidade que está dizimando vidas, e eles estão ali lutando frente a frente com a infecção, e muitos deles já morreram até. Mas uma coisa é verdade, irmãos: vamos orar pelas equipes médicas desse país, do Brasil e ao redor do mundo. Não deixe de orar. Por isso que eu digo: é tempo de orar, irmãos. É tempo de orar. Eu falei que nós estamos sendo olhados. Existem dois mundos, não é isso? Eu falei o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo espiritual, o reino de Deus, o reino das trevas. O reino das trevas também está testando a igreja, pastor Hélio. O reino das trevas está aproveitando esse momento para testar a igreja. Não dá para entender que muitos estão se acovardando. Eu quero que vocês vamos diferenciar o que é atender aquilo que as nossas autoridades estão dizendo e o que é se acovardar. A igreja muitas vezes está se acovardando porque nós estamos vendo uma igreja silenciosa, uma igreja que não está se levantando, uma igreja que não está proclamando. Eu ainda estou vendo pessoas indo na internet para brincar na internet e esquece de falar de Jesus, orar enquanto está na internet. Eu estou vendo ainda as mesmas coisas de se confraternizar através das redes sociais, mas as pessoas esquecem que a igreja não é tempo mais de ficar aí gastando em se confraternizar, em alegrar apenas a parte humana. É tempo de buscarmos ao Senhor. Nós não temos muito tempo e a igreja precisa ser mais forte. Desculpa usar esse termo, irmão. Quando falo igreja nesse sentido, não estou falando da noiva do Cordeiro, estou falando das instituições cristãs, que muitas vezes não estão levando em conta que o Senhor está dando uma oportunidade para nós levantar a bandeira do Evangelho. Não importa se o inimigo vir como correntes, como torrentes, nós levantamos essa bandeira e por trás de nós o Senhor arvoreia a bandeira que Ele tem, da qual o inimigo foge. Isso ainda está sendo um ensaio, irmãos. Essas restrições em certos níveis está sendo um ensaio. Eu preciso dizer isso. Um ensaio, meus irmãos, e quem está ligado na palavra de Deus está entendendo o que eu estou dizendo. Mas nós vamos clamar. Nós vamos fazer como o povo fez lá no deserto, lá no Egito. Clamou o Senhor e o Senhor enviou Moisés para acontecer o livramento. Aleluia. O que Mardoqueu disse para Esther? Esther, se você se calar, certamente o Senhor vai achar uma solução para nós. Mas pensa bem, Esther, se não foi para isso que o Senhor colocou você dentro desse reino. Pensa bem, Esther, se não foi para este momento que o Senhor te colocou ali. Todos nós que servimos ao Senhor, meus irmãos, não é coincidente o lugar que nós estamos. Eu vou falar mais uma vez, não é por coincidência que você mora nos Estados Unidos, mas é a providência de Deus que te mantém aqui nesse lugar. Glorificado o nome do Senhor. Estamos numa nação poderosa, nação que não falta emprego, na nação que você não precisa falar a língua e pode ganhar o mesmo salário de qualquer americano, uma nação onde você muitas vezes pode até estar desprovido de uma licença de trabalho, mas chove trabalho para você. Eu vou dizer uma coisa aqui: nós estamos na terra que emana leite e mel no ponto de vista físico aqui nessa nação, mas o Senhor, igreja, quero falar com os irmãos agora que vivem conosco aqui nos Estados Unidos, igreja do Senhor, o Senhor não trouxe você do Brasil para apenas vir aqui e viver bem neste país. O Senhor trouxe todos nós aqui porque nós temos que fazer algo para o reino de Deus. Eu não sei se é na área missionária, eu não sei se é na área evangelística. A verdade é que nós temos que fazer mais para o reino de Deus. E é tempo de nos levantarmos. Aleluia. Você que tem um parente que não conhece Jesus, talvez é o tempo de você falar um pouco de Jesus para ele. Você que tem alguém na tua casa que está com algum problema, talvez precisa de libertação, é tempo de você orar mais, consagrar a tua vida para que o Senhor liberte, para que o Senhor liberte do vício esse teu familiar, porque uma vez liberto ele vai aceitar Jesus como Salvador. Quantos que estão perdidos e
nós assistindo a pessoa ser perdida, e nós olhando como não pudéssemos fazer nada. Porque eu quero falar uma coisa: a chaga do pecado é muito pior do que o vírus que estamos atravessando. A chaga do pecado, ele não produz só morte física, ele produz morte eterna. Por isso nós temos que clamar mais: Senhor, salva meu ente querido, salva meu parente, salva meu familiar. E às vezes nós falamos de família de alguém que não aceitou Jesus como alguém que mora lá longe. Às vezes esse alguém está dentro da nossa própria casa. Senhor, liberta. Talvez alguém tenha que orar nesse momento: Senhor, liberta meu filho. Talvez alguém tenha que dizer: Senhor, liberta meu pai. Talvez alguém pode dizer: Senhor, liberta meu marido. Outro possa dizer: Senhor, liberta minha esposa. Porque às vezes nós temos uma necessidade dentro do nosso próprio teto, e é hora de clamarmos ao Senhor. Mas não queremos dar esse ensinamento. Esther estava no conforto. Não vamos culpar Esther. Ela tinha os afazeres de uma rainha. Aleluia, aleluia. Ela tinha os afazeres, tinha regras, tinha obrigações. Mas uma coisa é verdade: ela conhecia o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Mas o que eu falo para ela, Esther, quem sabe não foi para esse tempo que você é rainha. Meu Deus. Você não é rainha só porque você é bonita. Você não é rainha só porque o rei te escolheu. Você é rainha porque agora você vai interceder pelo teu povo. Quero falar aqui com príncipes e princesas do Senhor, aleluia. O Senhor diz, a palavra de Deus diz que o Senhor levanta alguém do monturo e faz ele habitar ou sentar-se no meio dos príncipes do povo de Deus. Igreja do Senhor, príncipes e princesas do Senhor, você não é apenas aquele portador do título, mas você é aquele que vai interceder por este mundo nos dias de hoje. Glorificado o nome do Senhor. E o que aconteceu então? Quando, mais do que eu falo, essa situação propõe essa palavra: olha, Esther, se você não fizer nada, se você se calar, o Senhor levantará outro. Mas olha, pensa bem, talvez foi para esse tempo que o Senhor te colocou aí onde você está. Aleluia. Ela imediatamente diz assim para alguém: vai lá e diz para Mardoqueu então, vai e ajunta todo o povo judeu, para que se achem, os que se acharem em Suzã, que era a fortaleza, que era onde estava o palácio real, e diz: e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas moças também assim jejuaremos. Aleluia. E ABC, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Ela mudou totalmente agora o seu pensamento. Quando ela foi confrontada com a situação, quando foi dito a ela: será que não foi para isso que o Senhor levantou você nessa nação? Ela diz: vamos jejuar, vamos nos consagrar, vamos buscar o Senhor. Igreja, é tempo de orar mais, viu? É tempo de jejuar mais. Você que talvez não tenha feito nenhum jejum, você não precisa esperar a igreja proclamar jejum. Jejum não é uma coisa só coletiva, jejum é particular. Faça o jejum você mesmo na sua casa. As pessoas sempre querem estar levantando uma questão: mas a igreja ainda não pediu para jejuar. A igreja, não. Se a igreja pedir, você jejua junto. Mas você tem o dever de jejuar pelas tuas causas, pelas causas da tua família. Oh, aleluia. 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 Esse é o ponto principal da palavra que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. Aleluia. Oração, jejum, consagração. Oração, jejum, consagração. Observe então que Mardoqueu, ele estava fazendo jejum, mas estava vestido de saco, e sobre a sua cabeça tinha cinza. Quando se colocava cinza na cabeça, é como dizer: estamos de luto, nós estamos tristes. Essa cinza significa: eu não tenho alegria. E ele não tinha alegria, assim como o povo de Deus, o povo judeu daquela época, sabendo que o dia marcado da morte. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmão Júnior, por causa do coronavírus, tem gente que está com medo terrível, e deve ter mesmo, porque ele vai contaminar muita gente. 500 mil americanos já foram contaminados. Talvez esse número já esteja atrasado, porque não viu o que aconteceu hoje.
500 mil já estão infectados aqui nesse país. Só que para cada um infectado tem 4 infectados conhecidos, tem 4 infectados não conhecidos. Então nós temos que multiplicar por 5, seria uma questão de 2,5 milhões de pessoas contaminadas que estão andando por aí. 2,5 milhões. Alguns deles com um percentual aí de até 5%, grosseiramente falando, que podem morrer. E aí fica grande o número. Acredita-se que nesse país vai ser um número entre 60 a 100 mil pessoas. Já está em 20 mil ontem, não sei hoje. O que nós temos que fazer? Frente a essa situação, é tempo de clamarmos ao Senhor. O presidente desse país já pediu, o presidente do Brasil já pediu, o presidente de vários lugares da América do Sul, são vários presidentes que se não são evangélicos, eles têm afinidade com evangélicos. Muitos líderes evangélicos estão juntamente com esses homens, orando por eles, e nós como igreja também estamos orando. Deixa eu falar uma coisa, a oração, meus irmãos, que nós temos que fazer, é uma oração de clamor. A oração que nós temos que fazer ao Senhor agora, não é a oração, qual oração que vai dar resultado, não é isso. A oração que nós temos que fazer agora, é a oração acompanhado de humildade, é a oração onde nós colocamos toda a dependência na presença do Senhor. É por isso que ele se vestiu de saco, é por isso que ele se cobriu de cinza e ao mesmo tempo jejuou e orou. É muito complicado quando as pessoas dizem: eu jejuei tantos dias, aleluia, aleluia, eu jejuei, eu fiz, eu faço, eu aconteço. Meu irmão, a oração, o jejum, a consagração, ela tem que ser acompanhada de uma dependência do Senhor. Eu não vou jejuar para mostrar o poder, eu vou jejuar porque eu dependo do poder de Deus. Aleluia, glorificado o nome do Senhor. Então a nossa vida, meus irmãos, ela tem que ser uma vida humilde, uma vida de dependência. O eu tem que desaparecer, eu tenho que diminuir, como disse João Batista, importa que eu diminua e que Cristo apareça. Oh, aleluia, glorificado o nome do Senhor, aleluia. Eu quero ir já trabalhar para o momento final dessa palavra. Aleluia. O que está acontecendo então aqui, meus irmãos? Quando essa mulher chamada Rainha Esther, ela vai e chega na presença do rei sem ser convidada. Aleluia. O Senhor já tinha trabalhado anteriormente. Oh, aleluia. Quando a igreja ora, quando a igreja busca, quando você ora por alguém da tua família, o Senhor lá no céu, ele entra com a providência. O Senhor já tinha trabalhado na vida do aquele rei. E quando Esther chega no pátio interior, lá dentro da câmara principal do rei, lá onde ele faz as grandes decisões, lá onde ele só recebe visita que ele quer receber, visita inesperada pode ser ter que pagar com a própria vida. Esther chega naquele momento, mas ela chega agora reforçada pela oração de todo aquele povo que orou, jejuou e buscou o Senhor, e ela entra confiante, mas ela diz uma expressão ainda para Mardoqueu: Mardoqueu, nós vamos orar, e há de ser que eu vou chegar na presença do rei, mas se eu perecer, pereci. Ou seja, ela fez como Paulo nesse momento. Ela diz assim, Paulo disse uma vez: eu não ponho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra aquilo que o Senhor designou que eu faça. A vida da gente não é mais importante do que aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida. E agora Esther chega na presença do rei, e quando ela chega na presença do rei, ele se agradou dela, aleluia, ele se agradou e levantou o cetro, ela tocou no cetro e chegou e propôs para o rei, e começou a falar com o rei, propôs um banquete. Naquele banquete ela teve a oportunidade, eu vou resumir a história aqui que ela é muito longa, dá para pregar uma semana, um mês inteiro só sobre esse assunto. E eu gostaria então de dizer, a palavra de Deus nos informa que ela pôde falar o plano maligno de Amã contra o povo de Deus, o povo judeu, que é menina dos olhos do Senhor, assim como a igreja é menina dos olhos do Senhor. Nós também estamos debaixo da proteção de Deus. O inimigo pode se levantar, mas ele não vai vencer o povo de Deus, porque o povo de Deus tem o cuidado do próprio Deus. Aleluia. Diz a palavra de Deus então que a forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu, no final da história, vou só resumir, acabou indo ele mesmo parar na forca que ele mesmo construiu. Sabe por quê?
porque ele se levantou contra o povo de Deus. Eu quero dizer que o inimigo tem se levantado. O inimigo tem se levantado porque Satanás é o arqui-inimigo de Deus, e ele usa de situações, de toda a situação, tenta se levantar. Aonde que ele está colocando os seus tentáculos? Ele está pondo tentáculos na fé das pessoas. Ele está fazendo com que muitos crentes, pastor Hélio, que deveriam ser pessoas cheias de palavras de alegria e de conforto, estejam em pânico, correndo de baixo para cima, alguns com medo, alguns não, irmão, não é para ter medo. Você tem que tomar as precauções com coragem, estar na tua casa, mesmo que esteja na casa, mas você tem que estar com a cabeça erguida. Servo de Deus, tem palavra de vitória. Esse tempo vai passar e eu vou sair mais fortalecido. Esse tempo vai passar e a igreja vai estar mais cheia. Eu estou vendo aí muitas vezes muitas igrejas colocando, meus irmãos, onde tem as cadeiras vazias, colocando a foto dos irmãos, porque é mais ou menos normal, peculiar, que cada irmão senta mais ou menos no lugar que ele é conhecido ali, no lugar daquele irmão. Não que ele seja dono do lugar, mas é mais ou menos costumeiro, a pessoa senta ali. E eu estou vendo em muitas igrejas sendo colocada a foto daquelas pessoas em cada lugar. E eu vou dizer uma coisa, é bom se ele faz isso, porque ele lembra aquele lugar do irmão, aquele lugar do outro irmão. Mas eu vou dizer uma coisa, o Senhor pode também abrir os nossos olhos, porque neste momento esse lugar aqui está cheio da unção de Deus, está cheio também dos anjos do Senhor. Nós estamos aqui cultuando sozinhos, o Senhor está conosco. Glorificado o nome do Senhor. A alegria é a mesma, meus irmãos, a mesma que estivesse cheia a igreja. Aleluia, é muito melhor se estivesse cheia. Nós teríamos também, glória a Deus, do povo de Deus, mas lá na tua casa você está podendo glorificar. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Não fica aí caído por aí, não deixa as notícias afugentar a alegria que tem no teu coração. Não deixa as notícias exteriores mudar aquilo que Deus colocou na tua vida. Lembre-se de uma coisa, quando nós começarmos a nos reunir aqui, eu estou presenciando um povo de Deus, irmão Júnior, que vai chegar aqui com saudade de falar línguas estranhas, juntamente com outro irmão. Eu sei que vai ter mais mover do Espírito Santo nos nossos cultos, vai ter mais salvação de alma. Sabe por quê? Porque quando isso acabar, nós vamos entender que Jesus está mais perto de voltar. Quando isso acabar, nós vamos poder presenciar aquilo que cada um recebeu do Senhor nesse tempo de isolamento. Isso vai acabar em nome de Jesus. Brevemente estaremos todos juntos. Igreja, não desanime, não desanime, porque o que nós temos que fazer está escrito aqui nesta palavra. Vamos orar, vamos buscar o Senhor e vamos jejuar. Aleluia, aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 7 e 14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos. Nós temos muita coisa que se arrepender, viu, irmão Maciel, irmão Luciano, muitas coisas precisamos nos arrepender. Muitas vezes tem coisas que nós deixamos de fazer para o reino de Deus. Nós temos que nos arrepender, temos que buscar a face do Senhor, orar, ou se arrepender, buscar a face do Senhor. A palavra de Deus diz, então, quando o meu povo se humilhar e orar, buscar a minha presença e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, e sararei a terra ferida. Essa praga, essa peste, essa enfermidade, essa doença, ela vai ter que ceder à potente mão do Senhor. Igreja, vamos orar mais, vamos buscar mais o Senhor. E para terminar essa palavra, eu quero convidar todos que puderem ficar em pé, quem sabe aí na tua casa, porque eu quero falar uma palavra de oração. E aleluia, e como ministro da palavra de Deus, eu quero proferir uma palavra para a tua vida e para a tua casa. Oh aleluia, creia, o Senhor está aí. O Senhor ele está muito mais perto do que nós imaginamos. Meus irmãos, nós ficamos achando aí pelos noticiários que o Senhor agora está muito longe. O que está perto de nós são as notícias. Não, o que está perto de nós é coronavírus. E fica achando Deus está muito longe. Não, Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está dentro de nós, Deus está muito mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Aleluia. Pela fé toque na presença do Senhor, pela fé toque nas vestes de Jesus, pela fé sinta o toque do Senhor, pela fé sinta alegria, porque o Senhor te dá alegria, o Senhor te dá paz, paz à tua casa. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo nesse momento, e eu vou começar a orar, mas eu quero que você ore aí também. Oh aleluia, aleluia. Levanta a tua mão em direção aos teus filhos e comece a falar palavras e pedindo a proteção de Deus sobre a vida dos teus filhos.
Ó Deus poderoso, eu quero agora nesse momento, juntamente dos teus filhos que aqui estão conosco, pastor Hélio, presbítero Marcial, presbítero Luciano, os irmãos do louvor, ó Deus poderoso, eu quero te pedir agora nesse momento, que essa palavra entre no coração de todos que assistiram, que essa palavra produza o efeito, ó Deus, o efeito de fé, o efeito, Senhor, de regocijo, anima o teu povo, ó Deus, onde tem dúvida, que haja agora uma certeza, ó Deus, onde tem a fé ficou abalada, ó Deus, revigora a fé do teu servo, ó Deus poderoso, entra com providência no lar do teu filho, talvez aquele que está desempregado, aquele que está podendo trabalhar nesse momento, eu oro agora também, meus irmãos que estão em outros países, ó Deus, que estão, quem sabe, passando a amargura dos dias difíceis, talvez a falta até de alguma coisa para dentro da sua prateleira de alimentos. Ó Deus, tu és o Senhor que supre. Nós estamos orando, nós estamos clamando a um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que intervém, um Deus que abençoa. Entra com providência na live do teu filho, entra com providência de salvação, entra com providência de libertação. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus, entra com providência, toca no coração do desviado, aquele que está longe dos caminhos do Senhor, para que ele volte-se para ti. Ó Deus poderoso, eu creio, ó Pai, que essa palavra, Senhor, ela está entrando no coração dos teus filhos. E agora a minha oração também está chegando à tua presença, porque eu não oro por mim, mas eu oro com os meus irmãos, eu oro juntamente com a tua igreja. E quando estamos unidos em oração, o Senhor nos ouve. Quando nós clamamos, o Senhor responde. Ó Deus poderoso, aquele meu irmão, minha irmã que vai começar a partir desse momento a orar e buscar a tua face, ó Deus poderoso, dá graça a ele, responde essas orações. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Que mensagem forte, Glória. pastor. Como o Senhor te usou e tem te Glória. usado. E que hinos maravilhosos, tanto aqui de Myrtle Beach quanto de lá de Goose Creek. Deus abençoe a todos vocês que têm estado conosco até o final desse culto. Porque não adianta só ouvir o início, porque isso daqui não é apenas um divertimento, é a palavra do Senhor que está sendo pregada. Não é verdade? Que tem um dizer que diz que igreja não é um clube para santos, mas é um hospital para pecadores. Não é verdade? Então, quando vocês estão vindo, vocês estão clamando, não somente por vocês, né? Oh, Senhor, me perdoa por as minhas falhas, mas também orando por outras pessoas que vocês conhecem, que precisam ouvir o Evangelho. E queremos agradecer que vocês ficaram até o fim ouvindo esse culto e louvando ao Senhor e adorando ao Senhor e aprendendo mais do Senhor conosco. E pastor, nós vamos ter também, queríamos anunciar que nós temos um novo horário, através de pedido de outras pessoas, principalmente do Brasil, pediram que a gente pudesse fazer uma pequena modificação nos nossos horários de culto. Então, os nossos cultos de oração vão ser transmitidos às 5 horas da tarde, no mesmo dia, quinta-feira, todas as quintas, porque já fizemos 7 cultos às 7 horas e agora o 8º culto vai ser às 5 da tarde, quinta-feira. E já fizemos esse 8º culto dominical, né? Não é verdade, pastor? Só que eles têm sido transmitidos sempre às 9 horas, de agora em diante tem sido transmitido às 10. De agora em diante será transmitido e liberado através das 9 horas da manhã. Amém. Glória a Deus. E sempre lembrando que ele fica lá disponível no YouTube para qualquer verdade, momento. No verdade. YouTube, você vai lá no FBA of God Church e você vai assistir o culto a hora que você puder. Amém. Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo reine em cada coração, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe.